Ela deixou a porta do sótão entreaberta. Horas depois, ninguém mais ouviu sua voz. Marina se mudou para a colina de Pedra Alta, buscando paz, mas encontrou silêncio demais. A casa era velha, gélida e parecia respirar pelas frestas das paredes. Desde a primeira noite, ela ouviu passos no andar de cima. Subia, checava cômodo por cômodo, mas nunca havia ninguém. Só o som, repetido, intencional. No porão, encontrou um baú com diários antigos. Cada um relatava horrores idênticos. Vozes na madrugada, sombras que sussurravam nomes e um espelho que mostrava imagens distorcidas. Um dos textos dizia: "Ela só aparece quando você sente medo, e ela adora o cheiro de quem treme." Na terceira noite, Marina viu sua imagem piscar no espelho, mas seu corpo não se moveu. Ao olhar de novo, o reflexo sorriu sozinho. A partir daí, a casa mudou. As luzes acendiam sozinhas, objetos trocavam de lugar, e toda madrugada a vitrola tocava uma canção de ninar, gravada com voz infantil e chorosa. Determinada a entender, ela abriu o sótão mesmo com as correntes. Lá dentro, encontrou um canto marcado com símbolos no chão e um espelho negro, sem reflexo. Ao tocá-lo, uma sensação de desmaio, como se algo tivesse atravessado seu corpo. Naquela noite, ela sonhou que fugia de alguém com olhos costurados e dentes quebrados que sussurrava: "Você já era minha antes de nascer." As câmeras que instalou captaram o impossível, ela dormindo, enquanto outra Marina vagava pela casa. Dias depois, viu seu reflexo piscar de novo, mas ela não piscou. O terror tomou forma. Algo havia saído do sótão, algo que queria viver em sua pele, respirar por ela, enganar a todos. Marina queimou os diários, mas eles reapareceram. Trocou as fechaduras, mas portas continuavam se abrindo sozinhas. Quando tentou fugir, a estrada desapareceu do GPS. Estava presa, e a casa parecia cada vez mais viva. Uma noite, gritos foram ouvidos. A polícia encontrou a casa vazia. Só a cadeira de balanço se movia lentamente, como se alguém ainda estivesse sentado ali. O nome de Marina sumiu dos registros da escola, mas no Google Maps a casa ainda mostra uma atualização recente, com o rosto dela, sem olhos. Dizem que a casa se alimenta de identidades, que lá dentro o tempo dobra e o medo vira carne. Aqueles que entram raramente saem, e quando saem, não são mais os mesmos. Você ainda abriria a porta do sótão?